tem um 5600X com uma 5060. Minha placa-mãe, uma Asus Prime A520 PCI Express 3.0. Estou migrando para a Aorus Elite B550 PCI Express 4.0. Acredita que eu vou conseguir ver diferença em ganhos de performance? Vale fazer um overclock? Vamos conversar aqui, ô Wagner. Chega mais, olha. Baixa aqui. Upgrade de placa-mãe. Quem nunca pensou, né? Você olha assim, ai, nossa, minha placa-mãe tão fraquinha, magrinha, não sei o quê. Eu acho que eu vou trocar minha placa-mãe, porque, sei lá, eu vou fazer um upgrade de CPU e eu preciso trocar minha placa-mãe, né? Moisés. Não consegue, né? É o seguinte, Moisés, claro que você fazer upgrade de placa-mãe vai te ajudar em algum sentido, dependendo da situação que você tá no upgrade, realmente fazer, né, uma troca de placa-mãe, ela é uma necessidade, mas no seu caso, você tem um 5600X com uma 5060. Eu sei qual que é a dúvida que permeia a cabeça de vocês. Pô, mas a 5060 não é PCI Express todos .0? E eu tô com o PCI Express qualquer nada .0, porque 3.0 e tal, não sei o que. E sim, galera, existe a limitação por PCI Express e tal, não sei o que, mas eu vou contar um segredo pra vocês que não contam. Essa diferença do PCI Express 3.0 pro 4.0, apesar dela existir tecnicamente, na prática mesmo, vai ser bem difícil você sentir. E o pior de tudo é que quando você sentir essa diferença, é porque alguma outra coisa tá errada e você também já tá perdendo performance por outros motivos. Ah, não, aí não. É confuso, né? Mas eu vou explicar. Vamos supor que você tá na plataforma M4. Você tem uma A320. Ai, mas A320 muito limitada e tal, não sei o que, com 5600X. Não é nem o indicado, né? Porque as placas-mãe da série A não são indicadas com processadores X. Não sei se vocês lembram disso, né? Elas não são indicadas, não quer dizer que elas não são compatíveis. Porque tem essa grande diferença do que é compatível e do que é indicado. Tecnicamente, todas as placas da M4, ou quase todas, suportam quase todos os processadores AM4. Com algumas exceções específicas, por exemplo, em relação a BIOS. Tem alguns chipsets ou algumas placas-mãe que não suportam processadores Ryzen 5000, mesmo que tenha sido estendido esse suporte. Placas de primeira geração, segunda geração, a M4 tendem a suportar até alguns processadores limitados ou perder suporte a versões anteriores, o que não seria nenhum problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já testei o 5800X3D numa X370. A X370 é a placa-mãe da primeira geração. Ela também tem várias das limitações. A limitação que ela não tem é em relação aos VRMs e fases, ou a capacidade dela de conseguir suportar um processador com consumo mais elevado. A 520, por exemplo, a 520 é uma placa bem mais recente, tem suporte PCI Express 3.0 e tal, mas em alguns modelos você encontra uma construção um pouco menos, como que eu posso chamar de uma maneira educada? Medíocre, é porque a construção da A520 ela é meio medíocre mesmo. Mas a A520, ela é quase uma B450, nas melhores versões. E a B450 já é uma placa que, de novo, não tô falando da placa, é bom deixar claro isso, que tem sempre essa confusão. A placa-mãe A520, ela usa o chipset A520. Então, o chipset em si, ele não dita a qualidade da placa, mas ele nos dá vários sinais de que, como ele é um chipset barato, que ele tem poucas entradas e saídas, menos do que os outros, ele tende a ter suporte mais limitado. A mesma coisa, por exemplo, para a B450. A B450 era uma placa intermediária da segunda geração de placas-mãe. Era A320, B450 e X470. A B470 tem versões mais baratas e tem versões mais caras. Então, as mais caras, elas tendem a ter uma construção um pouco melhor e suportar processadores mais fortes. O que é o mesmo caso da A520. Pode ter a A520 mais de entrada e a A520 um pouco melhorzinha, que já tem uns dissipador no VRM, já tem umas fases que até dá para tancar um 5800X3D, apesar de eu não recomendar por conta dos 105 watts de TDP. A parte da placa de vídeo, isso realmente assusta muita gente. Eu já vi muita gente perder upgrade ou gastar dinheiro à toa com upgrade de placa-mãe por conta da versão do PCI Express da placa-mãe e da placa de vídeo. Eu tento reforçar isso em todos os vídeos que eu faço de build, mas eu não espero que todo mundo entre num vídeo de 2 horas para entender isso. Então, só para deixar claro para vocês, a versão do PCI Express, ele não limita qual placa de vídeo você pode colocar. Apesar de ter alguns cenários onde você pode perder um pouco de performance por conta do PCI Express estar limitando, os cenários onde se acentua mais esse problema é justamente onde o PCI Express não deveria ser o culpado por isso. É justamente por conta da
memória. Você fala, o que tem a ver a memória, que é a memória da placa de vídeo com a versão do PCI Express? O PCI Express eu já tentei explicar algumas vezes pra vocês, eu acho que a forma mais simples de mostrar é como se fosse uma rodovia com várias faixas. O PCI Express 3.0, ele tem uma quantidade de faixas. O PCI Express 4.0, ele tem a mesma quantidade de faixas, só que tem o dobro da largura. Essas faixas são por onde transitam as informações. Então, trocando informação, a GPU com CPU, sistema, memória, o caramba, tudo rolando lá. Quando você pega uma placa de vídeo, que ela é PCI Express 3.0 ou X16, o que significa? Que as 16 lanes, as 16 faixas, as 16 vias estão sendo ocupadas. As duas trabalham na mesma velocidade. Então, todas as linhas vão chegar ali e vão funcionar na mesma velocidade. Quando uma placa de vídeo ela é X8, significa que ela só está usando metade dessas lanes, as outras não estão usando, mas é a placa de vídeo que é X8. E aí o que acontece? Quando você pega uma placa de vídeo mais nova, que é PCI Express 4.0, não é um problema também. Ela suporta faixas, mas, né, por exemplo, dentro da placa de vídeo, ela tem também faixas com o dobro de largura. Então chega aqui o PCI Express 3.0 e vem o 4.0 dobro. Legal, ainda vai dar, porque você tá transitando para lá e tá sobrando faixa. O problema é quando acontece o oposto. Você ainda tem as mesmas faixas, tá? PCI Express 4.0, só que ele é X8. X8 o que significa? São só metade das lanes. Só, mas por que é um problema? O problema é porque a placa de vídeo consegue trabalhar com apenas 8 lanes, só que em PCI Express 4.0, onde as faixas são mais largas. E aí quando você reduz isso para PCI Express 3.0, que as faixas são mais estreitas, você tem um gargalo de informações. Você tem 8 lanes sobrando, 8 faixas sobrando do PCI Express 3.0 da sua placa-mãe que não vão ser utilizadas porque não tem para quem ela informar. E aqui você cria um gargalo porque você só tem 8 lanes e a placa-mãe não tem capacidade de conseguir fluir toda a informação que ela precisa para o PCI Express 4.0. O mesmo acontece com o 5.0, porque a cada geração vai dobrando, né? A quantidade, a largura da faixa de informações. Então isso se acentua quando você chega, por exemplo, com o PCI Express 5.0 no 3.0. Isso é por a hora de rush. O que é hora de rush? Pô, tô indo pra temporada, tá levando informação pra caramba e tal, não sei o que. E aí eu não dou conta porque a cidade já tá cheia. Quem é a cidade? A memória. E aí o que acontece? Quando a memória tá cheia, você começa a transitar informação pra memória RAM do sistema. Então além daquela memória, aquela informação normal que você tá lá pra renderizar o jogo e tal, não sei o que, ainda tem mais informação porque você precisa transitar para a memória RAM, porque você começa a emprestar a memória do seu sistema. E aí quando você começa a emprestar a memória do seu sistema, a coisa começa a travar toda. Por quê? Porque você não tem lane suficiente, nem tampouco você tem largura de banda, que é justamente o tamanho da faixa, né, para transitar mais informações. Não sei se ficou claro para vocês isso, se deu para você pelo menos visualizar, obviamente não é a melhor explicação do mundo, mas é uma forma de simplificar para vocês entenderem onde está o gargalo e por que tem esse problema de você utilizar uma placa de vídeo com uma placa-mãe com versões diferentes de PCI Express. O único problema é justamente quando você ultrapassa o limite do comum, que seria justamente, se você tem uma placa de vídeo de 8 GB, quando você estoura a quantidade de VRAM, você vai ter um gargalo. Por quê? Porque você começa a emprestar a memória RAM do sistema, que além de ser mais lenta, ainda necessita transitar pelo PCI Express. E aí é que mora o problema. Na grande maioria dos casos, você não vai extrapolar essa quantidade de informações necessária para transitar. Existem exceções onde você vai acabar perdendo performance porque, sei lá, não é suficiente a largura de banda ou o tamanho da faixa para você transitar informações. Mas no geral, galera, você não precisa fazer esse investimento quando você vai trocar de placa de vídeo. E aí tem uma outra questão. As pessoas que acham que precisam fazer, né, porque é incompatível. De novo, não é incompatível. Você não precisa ter a mesma versão do PCI Express. O PCI Express ele é retrocompatível, que significa que as versões mais novas são compatíveis com versões anteriores, limitando apenas a largura de banda ou a disponibilidade que tem ali dentro da plataforma. Então, quando eu pego uma placa de vídeo PCI Express 5.0, quer dizer que ela é capaz do 5.0. Em X16, em 16 lanes, dificilmente você vai extrapolar a quantidade máxima que precisa, até porque placas de vídeo normalmente high-end, né, dificilmente você vai estourar VRAM e tudo mais. Quando a gente chega em placas de vídeo de entrada, aí já começa a ficar meio estranho, porque você vai acabar combinando com umas plataformas mais de entrada e tal, e aí onde mora o problema. Então não é uma questão de incompatibilidade, você pode. E aí, se você notar que tá tendo problema, podem ser duas questões. Ou VRAM estourando, ou o próprio motor gráfico do jogo que realmente tá ultrapassando. E não necessariamente, eu vejo muita gente falando assim, eu troquei o PCI Express, eu troquei a placa-mãe porque tava dando gargalo. Sabe, mas por quê? Não, porque o meu 3600 tá com uma 5060 Ti e não tá empurrando. Você já parou pra pensar que o problema é o teu processador e não a plataforma? E às vezes se você ficasse, sei lá, de repente na sua A520, na sua B450 e tal, e trocasse o processador, isso resolveria o problema? Mas ainda
continua, você já parou pra pensar que pode ser um gargalo de VRAM, e o gargalo de VRAM pode estar derrubando a performance do seu PC? Então tem várias coisinhas que são inerentes, e eu não culpo quem acaba caindo nisso, porque parece a escolha, mas fala assim, cara, eu troquei tudo, eu comprei um processador novo, eu já troquei memória, comprei placa de vídeo, só pode ser a placa-mãe, e não necessariamente é isso. Então, galera, placa-mãe, ela é uma plataforma que ela foi feita para você usar ela até ela virar areia de novo. Você troca ela quando existe uma limitação real. Por exemplo, eu vou trocar o meu Ryzen 5 3600 por um Ryzen 5 5800X3D, um 5900XT. O 5900XT tem 16 cores e 32 threads. Você tá rodando ali com, sei lá, um 2600, um 3600 que seja, ele tem 6 cores, 12 threads com TDP de 65 watts. E lembrando que o TDP não corresponde diretamente ao consumo. O consumo de um processador de 16 cores vai ser muito maior. E aí, quando você joga isso numa placa-mãe, por exemplo, numa B450 muito basiquinha, o que vai acontecer é que os VRMs, as fases, né, a construção da placa-mãe que vai gerir a energia para ele não vai ser suficiente. Eles vão trabalhar muito no limite, vai esquentar, você não vai ter como dissipar isso, mesmo com dissipadores, pode não ser suficiente ou não tem fase suficiente para distribuir a carga, e você pode ter um thermal throttling, que é justamente quando o processador diminui automaticamente a performance para não matar a sua placa-mãe, porque ela está muito quente ou porque esquentou demais, porque quando as fases, ela não tem estabilidade, tudo por aí vai. Então esse é um motivo real para você trocar sua placa-mãe. De novo, você não precisa da placa-mãe mais nova, você pode, por exemplo, até hoje existem X470 muito boas, Ah, mas ela é limitada, não tem o PCI Express. Cara, o PCI Express suficiente, quantidade de lane suficiente, construção boa. X470 é uma opa, você não precisa de uma X570. Ah, mas aí eu tenho limitações por conta do armazenamento. Esse é um outro erro clássico. Ah, eu comprei um PCI Express 4.0, então vou ter que trocar minha placa-mãe, porque senão não vou tirar o máximo de performance porque ela é 3.0. Não precisa. É verdade, você não vai extrair o máximo do seu PCI Express 4.0, muito triste, mas tem duas alternativas. Vende ele e compra mais barato um 3.0 ou usa ele como 3.0. É a mesma situação da placa-mãe. O NVMe ele é capaz de entregar aquela velocidade, mas você não precisa daquela velocidade real e ele vai funcionar com a sua placa-mãe, porém limitado à velocidade do PCI Express 3.0, ou seja lá qual for a versão diferente. Então o PCI Express no geral ele é retrocompatível. E os cenários que eu avalio que faz sentido é você trocar por conta da construção da sua placa-mãe não tá dando conta, você tá enfrentando thermal throttling, não ser uma construção adequada para o seu CPU, você trabalha com alta carga e de novo eu já mostrei pra vocês, H610 rodando com, acho que com 14900K ou com 12900K, que é um processador que definitivamente não foi feito pra isso. Só que, sabe qual que é a parte legal? Em jogos, a performance era a mesma. Não tinha thermal throttling. Se você colocasse um benchmark para rodar, tinha thermal throttling. Se você não colocasse um benchmark, colocasse um jogo para rodar, não tinha thermal throttling. Por quê? Porque a carga em cima dos VRMs, a alimentação do processador, ela é bem mais sutil. Então muita gente surta de trocar a placa-mãe porque, nossa, o processador não vai tancar, enquanto você pode testar. Você pode comprar, instalar na sua placa-mãe, e aí se você não precisar trocar de placa-mãe, porque para sua tarefa tá bom, você pode ir lá e comprar, gastar mais dinheiro em placa de vídeo, por exemplo. E comprar, inclusive, com o PCI Express mais novo. Então espero que tenha ajudado a esclarecer você com essa dúvida do que diabos é o PCI Express, troca ou não troca a placa-mãe e tal, pra vocês não gastarem dinheiro. Não é a explicação mais técnica possível, tá? Eu reconheço, mas eu acho que dá pra vocês entenderem um pouco da dinâmica, porque quando a gente não consegue visualizar qual que é o problema, a gente sempre vai na solução mais fácil, que nem sempre é dinheiro, mas é mais fácil do que você tentar entender essa lógica confusa. É muito complexo e não precisa ser. O que você precisa é se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, principalmente se ajudou, e se inscrever no Unlock pra gente chegar nos 200 mil inscritos.